falar de empreendedorismo não é fácil, né? Mas bem, vamos lá, né? Primeiro quero parabenizar as duas, né? Porque saíram do falso comodismo, né? Da falsa zona de conforto, né? E mudou. Mas o que o sindicato ele pode fazer para esses trabalhadores? O que nós temos que entender hoje? Nós temos que entender que nós temos um piso salarial, né, que é uma realidade, chegou aí, e temos que organizar ele. Ok, todo mundo ganhando 21,09 por hora. Né? Mas a gente tem que entender também, as entidades têm que entender, tanto o sindicato como o Corém, como a ABEM, como as faculdades também têm que entender, que a nossa população mudou, de trabalhadores, de estudantes. E o que o sindicato ele vem mudando durante esse período, né, esses últimos 5 anos, nós tivemos que adaptar a nossa categoria daquele profissional que nos procurava, sindicalizava, pedia auxílio com dificuldades dentro do seu ambiente de trabalho, mas ele queria sair daquilo, né, ele quer sair. E um dos papéis do sindicato, né, eu penso que o maior papel do sindicato, até do que cuidar das questões trabalhistas dele, que é o bem-estar desse profissional. Que muitas vezes, né, ou quase todas as vezes que se fala em qualquer palestra, a gente fala da questão psicológica, da saúde mental do profissional. E essa saúde mental ela vem prejudicada há muito tempo. Né? Isso já foi dito lá na pesquisa de perfil, em 2014. Né? A gente está cansado de saber. Depois veio uma pandemia, por último veio uma epidemia de dengue. Então, assim, a enfermagem realmente ela está sobrevivendo. Ela não está vivendo. A nossa categoria ela sobrevive. Ela sobrevive às condições de trabalho, ela sobrevive ao subemprego, ela sobrevive às violências do dia a dia dentro das unidades de saúde. E para isso, né, nós contratamos alguns especialistas, né, fazendo algumas parcerias para esse profissional que quer empreender, porque como ela disse, né, montar uma empresa, né, você ter uma empresa, não é fácil. Não é fácil. Então o que você tem que fazer? E qual que é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que a gente ficou anos e anos pensando só no bem-estar do paciente, né? do dia a dia nosso ali, e não pensamos em nós. Não pensamos. Eu falo isso porque eu viajo muito no nosso estado, e o que a gente vê é isso. Uma enfermagem que ainda pensa que trabalhar é por amor. Gente, a enfermagem não tem que trabalhar por amor. Ela tem que trabalhar por dinheiro. Por quê? Nós precisamos ter a condição de viver bem, porque nós merecemos isso, nós cuidamos, porque muitas vezes o trabalhador briga com o sindicato, porque ele quer fazer 24 horas, a gente é contra, a gente barra, a gente não permite, a gente não gosta, não é discussão, porque a gente faz aquela discussão, se a ONS fala que é 30 horas semanais, como que a gente vai autorizar 24 horas diárias, né? E aí o trabalhador falou, mas eu estou acostumado aqui, porque depois eu vou para o outro trabalho mais 24 horas, aí eu fico o resto da semana tranquilo. Falei, essa saúde mental. Então esse profissional que vem para uma empresa que não tem conhecimento nenhum, a gente tem alguns advogados, tem alguns parceiros, que a gente indica para ele, né, para esse filiado, para ele não cair no erro, muitas vezes, que a pessoa entra, contrata o trabalhador, não registra a carteira, e depois o trabalhador sai, leva na justiça, e tudo aquela construção que ele estava fazendo, né, para sair dos hospitais, ele perde uma ação trabalhista. Então, o nosso trabalho é orientar esses profissionais. Eu falo assim, mas tem o SESC, tem o Senai, ok, mas só que o trabalhador, esse trabalhador não consegue chegar até lá. Então, a gente tenta de todas as formas hoje orientar ele em relação às questões contábeis, impostos, as questões trabalhistas, e fala para ele também que ele tem que ser um gestor da sua empresa. Porque como a Tatiana disse, né, que 20% da nossa força, da nossa 80% do ganho,
Se você ficar à frente desse trabalho também, você não vai conseguir gerir, você não vai conseguir ganhar. Então você tem que se adaptar às situações do dia a dia, ou seja, você que pensa, né? E é um problema isso acho que quase toda a enfermagem, ela não tem um planejamento de carreira ou financeiro. E isso dificulta a nossa vida. Porque o trabalhador, a gente chama o trabalhador para uma reunião hoje, ele fala assim, eu posso saber, não, eu não vou não, porque eu tenho 2 empregos, estou cansado. Então ele não tem tempo de escutar, de fazer network. Isso que vocês estão aqui hoje é muito importante. Conversar com elas, conversar com outros profissionais, grandes profissionais que tem aqui. A gente pode pegar a Érica, o Ruth, que estão aqui, com pessoas que conhecem enormes vivências. E isso é importante. E eu percebo que falta isso na enfermagem. Essa questão de organização. Muita gente fala que a enfermagem é desunida. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós estamos desorganizados. E esse congresso é justamente para isso. Porque nós temos Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Ou seja, onde realmente as coisas acontecem. Ou seja, acontece aqui em São Paulo primeiro, a gente está cansado de saber disso, e depois se espalha para o resto do Brasil. Então é um momento único de vocês. O sindicato, apesar de defender toda a questão do concurso público, defender a CLT, e hoje nós vamos mudando já até a CLT. Né? Hoje tem uma questão da CLT Prêmio. Né? O que é essa CLT Prêmio? Como o piso nivelou, né? Todo mundo tem que pagar os 450, as empresas hoje, para não perder os bons profissionais, que os profissionais estão ali há anos, que supostamente pagavam melhor que os outros, eles estão começando a dar benefícios, né? Um vale academia, uma creche para uma criança, e coisas que a gente não conseguia colocar no contrato. Por exemplo, clássico aqui é o próprio Hospital Metropolitano, que há anos nós estamos tentando colocar o plano de saúde. Com a entrada do PIS agora, ele já é pauta, ele já está se organizando para a implementação do plano de saúde. Isso é uma bola que realmente o PIS está começando a fazer uma certa diferença, mas que não pode valer para você que está iniciando ou vai iniciar a vida como profissional, se acomodar também. E tem que lembrar que as discussões que são feitas, amplo sindicato, você tem que participar, porque querendo ou não, o sindicato ele define o que você vai receber nos acordos e convenções, e ele também te dá as oportunidades também para que você possa empreender, que você possa também ter uma segunda renda ali, que a princípio você pode começar aos poucos. Mas a gente tem vários exemplos, né? Em Centro-Oeste mesmo, em 2014, eu gerenciei uma clínica de longa permanência que tinha 30 pacientes, 30 moradores. E lá, na época, se pagava R$3.400 mês. Isso dava na casa de 1.200.000 por ano. Vamos jogar por baixo. Se o dono ganhasse 30%, quanto não ia dar isso? Vai dar em torno de uns 1.200.000, vai dar em torno de 360.000 no ano, dividindo isso por 12 meses. É difícil montar, mas tudo é uma questão de se organizar. Então hoje, dentro do sindicato, a gente temos várias parcerias que ajudam esses profissionais a sair de toda essa questão do hospital. CLT é muito bom, é ótimo, concurso é bom demais. Só que temos que pensar isso a longo prazo. A longo prazo, como que vai estar a nossa saúde? Eu sinceramente penso, né, e é uma opinião minha, não do sindicato, que a cada dia que passa, a pressão é maior sobre o trabalhador. Porque nós somos a alma, somos a essência de toda a estrutura. Nada funciona sem o enfermeiro. Nós podemos tudo, nada funciona. Um hospital, uma observação, um CTI, centro cirúrgico, PSF, trabalha sem qualquer outro profissional, mas sem o enfermeiro não trabalha. Não trabalha mesmo. E a gente tem que empoderar isso de novo. A gente tem que gostar de ser enfermeiro. Entendeu? Quando você está como enfermeiro, quando você está dentro da unidade, você tem que ir para dentro do peito e falar assim, eu sou enfermeiro, tem que defender. O que a gente vê hoje, o que eu vejo hoje,
que o próprio enfermeiro, ele não se sente enfermeiro mais, ele não quer mais investir nos seus estudos. Acontece. Mas é isso, pessoal. A finalidade chegou no fim, né? Assim, a gente tem um canal de podcast, né, que esse sindicato, né, mas que eu gosto de levar muito, chama Canal Democrático. Eu levo muitas pessoas lá, justamente para falar isso, para falar para enfermeiros, né? Isso eu levou entendedores, é porque eu penso que, além do sindicato, a gente tem que ter uma outra coisa para falar, porque muitas vezes a gente não pode falar dentro da nossa organização sindical, né? Que pode dar duplo entendimento e dar algum problema para a entidade. Então, pensando nisso, a gente leva muitos profissionais lá. Quem quiser depois pode dar uma olhada lá. É Canal Democrático, tem muito conteúdo bom lá, tem muita pessoa boa lá. E isso traz também para você ver que até nisso, na questão da internet, você pode ganhar dinheiro, né? Não estou ganhando dinheiro não, gente. É uma coisa que é meu, né? Porque eu gosto de falar mesmo, né? Mas que é importante você ver o caminho que você quer criar, tá bom? O sindicato está sempre de